Olá, amigos e amigas. Vamos gravar a segunda parte da nossa aula de hoje. A aula de O Livro dos Espíritos, do dia 18 de julho de 2020, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos estudando o capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, e faltam ainda, do item 3, Faculdades Morais e Intelectuais, faltam duas questões, a 365 e a 366. Na 365, Kardec pergunta: por que os homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnado, são às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Eu tinha comentado isso numa questão anterior rapidamente, né? Como se nós tivéssemos, essa é uma expressão muito usada no meio espírita pelos palestrantes, né, pelos escritores, como se nós tivéssemos duas asas. Uma asa do conhecimento, né, uma asa da intelectualidade, e a outra asa da moralidade. Então aqui a pergunta é: como espíritos inteligentes, espíritos que se destacam até por esse item, realizam coisas tão danosas a outros, né? Se nós pensarmos até em causadores de guerras, lideranças mundiais, religiosas ao longo da história, pessoas inteligentes que tinham, como eu falei há pouco, liderança, mas cometeram atos absurdos. Por quê? Porque ter desenvolvimento intelectual não é a mesma coisa que ter desenvolvimento moral. Às vezes vemos uma pessoa muito bondosa, com um senso moral bastante desenvolvido, mas sem nenhuma intelectualidade. E aqui eu não estou falando só de oportunidade acadêmica, né? Porque a inteligência não se resume a isso. Às vezes nós vemos pessoas no presente menos, mas no passado poucas pessoas estudavam. E mesmo assim nós víamos gênios surgirem com pouquíssimo estudo. Hoje, claro, se a pessoa se destaca na área de inteligência, ela tem campos para pesquisar, tal, então ela vai acabar estando vinculada a universidades, né, a empresas de pesquisa, tal. Mas no passado, quando o trabalho era solo, né, não tinha muitas instituições fazendo o desenvolvimento intelectual, então nós vimos gênios, mesmo sem estudo, mas vimos que esses mesmos gênios também cometiam coisas absurdas em relação ao próximo, né? Sem nenhum senso de moralidade. Não preciso aqui relatar os horrores das guerras, coisas que foram feitas para destruir vidas humanas, né? Para, de alguma maneira, prejudicar pessoas, animais, os ecossistemas, o planeta, e foram feitas por pessoas, essas coisas foram feitas por pessoas inteligentes. Então a pergunta é: por quê, né? Porque essas pessoas se desenvolveram mais do ponto de vista intelectual e muito pouco do ponto de vista moral. Queria destacar uma coisa. Certa feita, um médico da nossa cidade fez um curso lá na nossa casa espírita, fez vários anos de curso, e depois se afastou, e numa oportunidade que conversamos, ele disse: olha, eu entendi, né, as coisas das aulas, assim, mas eu não consigo assimilar isso. É uma pessoa, claro, com boa intelectualidade, mas a doutrina espírita, para ser assimilada, não é necessariamente o grau de intelectualidade que vai determinar isso. Nós podemos ver pessoas muito simples do ponto de vista acadêmico que compreendem perfeitamente a doutrina, e pessoas academicamente com destaque que não compreendem. Podem ler, podem entender as palavras, mas não compreendem a essência. Então é disso que se trata, né? Pessoas se desenvolveram mais em uma área do que em outra, né? Espíritos, na verdade, quando encarnados, cometem erros e acertos, o que é natural a todos nós. A pergunta 366. Que pensar da opinião segundo a qual diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados,
tendo cada qual uma aptidão especial. Já tocou isso numa questão lá da primeira parte, né? Então é como se o corpo tivesse vários espíritos. Para cada situação, um espírito agiria ali. Isso do ponto de vista da lógica, é absurdo, né? Então, quando esse corpo morresse, isso dito aqui pelo espírito que respondeu, né? Pela codificação do Kardec, das respostas dadas pelos espíritos. Então é como se o corpo morre e aí um bando de pássaros voando cada um para um lado, né? São vários espíritos, cada um vai tomar seu rumo. E as aquisições que foram feitas, fica para qual desses espíritos? Quer dizer, não tem lógica. O espírito, verdade, responde inclusive o seguinte, falou assim, mas vocês gostam de complicar, né? Em outras palavras. É tão simples entender a individualidade, né? E depois de desencarnado, nós não temos inúmeras provas da individualidade dos espíritos que vêm, dizem, olha, eu sou fulano, morei em tal lugar, né? As cartas trazidas pelo Chico eram provas disso, mas o Kardec entrevistava espíritos para fazer a codificação e entrevistou milhares de espíritos e todos davam prova da sua individualidade. Bom, aqui tem um comentário, a questão 366, que fala que o mundo físico e o mundo moral pode, né, ter vários pontos de comparação aí. Então, ele vai comparar com a matéria. No passado se acreditava que eram vários tipos de matéria. Hoje, né, já se sabe que toda a matéria vem de uma partícula única, né? Na verdade, que o homem está tentando chegar a ela. Chegou o máximo que conseguiu aí a partícula de Huygens, né? Ou partícula de Deus, como se fala, mas que acredita-se que talvez seja divisível ainda. Então, todos nós, todas as coisas do universo viria dessa partícula única aí e das suas infinitas combinações. Então, a gente tem essa ideia de achar que a matéria tinha, pelo menos a humanidade, hoje já superada. São vários tipos de matéria. E do espírito também, né? Como se fossem vários espíritos habitando aí um mesmo corpo, o que não tem sentido, lógica, de acordo com o corpo doutrinário espírita e estudando, como estamos fazendo, percebemos isso. Eu vou entrar, ainda temos uns minutos, no próximo item, o item 4, que é a influência do organismo. E a pergunta, a primeira desse item, é a 367. O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? Matéria é o envoltório, matéria é a roupa. Então, é como se nós vestimos uma roupa e nós nos identificamos com ela. Bom, podemos nos sentir bem com ela, né? Nos sentir mais ou menos, ou até nos sentir mal com aquela roupa. Então, o corpo é a roupa do espírito. Ele pode ou não se identificar, mas as qualidades e os defeitos são do espírito. O corpo é apenas um veículo para que ele manifeste essas características, não é? Então, a identificação vai depender, inclusive, de vários fatores, das características que esse corpo oferecerá a esse espírito para suas manifestações. Mais uma questão, a 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Não, né? Já estudamos isso. O corpo vai embotar, vai bloquear boa parte das nossas competências, das nossas capacidades. É um aprisionamento mesmo. Então, espíritos medianos ou já com certo grau evolutivo, quando vêm para o corpo, ficam amarrados ao corpo aqui, né? Sem poder fazer muitas coisas. Durante o sono do corpo físico, alguns de nós conseguimos nos libertar ali, que o corpo está adormecido, e volitamos, né? Que é voar aí, o que os espíritos volitam, nos deslocamos com a velocidade do pensamento, ou seja, recuperamos algumas das nossas competências aí durante o sono do corpo físico. Mas em vigília, quando estamos acordados, o corpo é limitador das nossas capacidades, das nossas competências.
E aqui eu nem estou falando de um corpo que ofereça limitações físicas ou síndromes. Mesmo os corpos ditos normais, né, com menos problemas, esses corpos ainda assim são limitadores para o espírito.